Paz, Senhor. Paz, Senhor, irmãos. Nós vamos dar início à live hoje. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ler a palavra, vamos orar. E para iniciar, gostaria de fazer uma oração. Enquanto isso, os outros irmãos vão entrando. Se você quiser, puder, compartilhe, para que mais alguém possa ser também abençoado e ouça a palavra do Senhor nessa noite. Senhor amado, te louvamos, Deus, te agradecemos por este dia, pelo fôlego de vida, Senhor Deus, que tem nos dado, Senhor amado, por tudo aquilo que tem feito, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu venha fazer a Tua vontade, falar conforme a Tua vontade aos nossos corações. Aquilo, Senhor Jesus, que Tu tens, Senhor Deus, preparado, Senhor, para nós, Senhor Deus, nesta noite. Que os Teus filhos, Senhor Jesus, venham entender, através do Teu Espírito Santo, aquilo, Senhor Deus, que Tu desejas, Senhor Deus, nos ensinar, Tu desejas, Senhor Deus, falar conosco. Deus, que Tu possa, Senhor, tocar a cada coração, Senhor, daqueles, Senhor Deus, que vão assistir, Senhor Deus, essa live, agora, Senhor, ou depois, Senhor amado, que vidas, Senhor Deus, possam ser, Senhor Jesus, impactadas pela Tua palavra, Senhor amado, que em tudo, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha direcionar, Senhor, venha, Senhor Jesus, trabalhar, Senhor Deus, em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos, Pai, já te louvamos e te agradecemos, crendo, Senhor Deus, que Tu tens, Senhor, ouvido a nossa oração e farás, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Paz aos irmãos que entraram agora. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Salmos. Vamos ler o capítulo 63, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura em Salmos, capítulo 63, do versículo 1 ao 8. Enquanto os irmãos estão aí abrindo, acredito que você vai procurar aí também para ler, nós vamos louvar ao Senhor. Te convido a louvar comigo. O Senhor falou ao meu coração através dessa palavra com relação à intimidade, com relação a conhecê-lo melhor. E não só apenas nessa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos essa noite, mas o Senhor já tem falado comigo há algum tempo com relação a ter intimidade com Deus, a conhecer o Senhor a cada dia mais. E esse louvor, ele diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que todos os dias da nossa vida nós venhamos conhecer um pouquinho mais do Senhor. Que nós não venhamos achar que o que a gente já sabe é o suficiente, mas eu creio que o Senhor tem diversas coisas para revelar a nós, para falar conosco, através da Sua palavra principalmente. E nós precisamos nos colocar à disposição, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração de ter essa intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor a cada dia mais. Amém? Eu vou ler aqui a letra do louvor, que eu não me lembro muito bem, mas eu creio que você já ouviu e eu te convido a louvar também aí na sua casa, da forma que você se sentir mais à vontade, sentado, de pé, não sei, mas que esse momento, você faça esse momento de adoração ao Senhor, você faça esse momento de louvor ao Senhor e glorifique ao Senhor através desse louvor. Amém? Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de Ti.
Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Diga mais uma vez: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Que nós possamos buscar conhecer ao Senhor todos os dias de nossa vida. Amém? E essa palavra vai falar mais a respeito disso aos nossos corações nessa noite. Que o Espírito do Senhor venha falar conosco, tocar o nosso coração, desagravar os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Eu creio que os irmãos já abriram a Bíblia, mas alguns entraram agora. Então, vou repetir mais uma vez. Nós faremos a leitura de Salmos 63, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Então, vamos fazer a leitura. E diz assim: na minha Bíblia pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua, mas creio que todos vamos compreender. Amém? E diz assim: buscando a Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. No primeiro versículo: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Amém? Então, esses são os versículos. Nós vamos fazer leitura deles novamente, conforme nós formos falando da palavra do Senhor. E faremos leitura também de alguns outros versículos. Se você puder manter a sua Bíblia aí aberta, você mantenha para que você possa acompanhar. Amém? Então, como eu falei lá no começo, alguns ainda não estavam assistindo, eu coloquei um título nessa mensagem e o título é Intimidade com Deus.
Nós precisamos ter intimidade com Deus. E esse salmo, como nós vemos, é um salmo de Davi. Davi, nesse momento, estava em Keila, que era uma cidade, e ele estava sendo perseguido por Saul. E no primeiro versículo nós vemos que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. E aí ele declara sua fé ao Senhor. Ele declara ali que ele confia no Senhor, ele sabe que o Senhor é forte, ele está ali cuidando dele, mesmo ele passando pelas tribulações, por aquilo que ele está passando ali naquele momento. Se você tiver oportunidade, depois faça essa leitura quando acabar a live, está lá em 1 Samuel 23, fala a respeito do momento que Davi está passando. E nesse primeiro versículo, nós podemos ver a fé de Davi. E ele diz também nesse versículo, na segunda parte, que ele tem sede de Deus. E ele diz dessa forma: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Imagina que você está andando há bastante tempo. Vamos colocar aí que você está andando há 2 horas, 3 horas, não sei quantas horas. Tem gente que fica cansado mais rápido, tem gente que demora mais para ficar cansado e com sede. Eu, particularmente, bebo água com bastante frequência e fico com sede com bastante frequência. Então, imagina aí um tempo que você andaria e você ficaria muito sedento, com muita sede, muita vontade. Sabe aquela sede de beber água? Porque às vezes a gente bebe um suco, bebe um refrigerante, alguma coisa assim, um líquido. Mas tem aquele momento que a gente tem a sede de beber água, que a gente quer realmente beber aquele copo de água, geralmente gelado, e só isso que vai saciar a nossa sede. Poderia ser oferecido qualquer outra coisa, mas naquele momento a gente tem sede de água. A gente quer beber aquela água. E Davi diz aqui que a alma dele tem sede de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, se você já sentiu isso, de ter sede do Senhor, da mesma forma que você sente sede, que é uma necessidade fisiológica, né? A gente sente sede, a gente quer beber água e a gente precisa beber água. Ainda mais depois de andar por muito tempo, a gente fica cansado, a gente fica sedento. E ele diz aqui que a alma dele tem sede por Deus. Você já se sentiu dessa forma? Você gostaria de se sentir dessa forma, se você não se sentiu ainda? De ter sede do Senhor, a ponto de dizer que a sua alma tem sede de Deus e compará-la com uma terra seca. Sabe a terra vamos dizer, a terra do sertão, que não vê água por muitos e muitos meses e que enfim aquela água cai? É assim que a nossa alma precisa estar pelo Senhor. E nós podemos ver, através dessas palavras, que Davi tinha e buscava sempre um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com o Senhor, um relacionamento que talvez não é possível ter com nenhuma outra pessoa, com ninguém. Um relacionamento diferente, um relacionamento de amor, de intimidade, verdadeiramente. E no segundo versículo, vamos ler mais uma vez, diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Na época de Davi, havia o tabernáculo, que era o lugar onde era feito os sacrifícios, onde havia a adoração. E Davi tinha estado na cidade de Nobe antes de ir para Keila. E ele tinha estado ali há algum tempo.
e não tinha voltado a adorar ao Senhor no tabernáculo. Não tinha tido essa oportunidade. Naquela época era necessário ir até o tabernáculo, estar ali para adorar, para sacrificar ao Senhor. Mas quando Jesus veio a esse mundo, nós podemos ver isso lá em Mateus. Quando Jesus veio a este mundo e morreu, o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso a um santíssimo lugar. Nós podemos chegar até o Senhor, mesmo não estando no tabernáculo, digamos, não estando na igreja. E nesse momento que nós estamos passando, nós fomos privados de estar na igreja, de estar na comunhão com os irmãos, mas não fomos privados de maneira nenhuma de estar na presença de Deus. Porque nós podemos estar na presença de Deus, nós podemos estar perante o Senhor em qualquer lugar. Se você estiver na sua casa, se você estiver na condução, se você estiver na rua e você ali começar a orar, às vezes fazemos isso em pensamento. Ali nós podemos sentir a presença do Senhor, podemos buscar pela presença do Senhor. Então, Jesus facilitou muita coisa para a gente. E através dele, nós tivemos e temos essa oportunidade. A oportunidade de estar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, na presença do Senhor. Mas a pergunta que eu me fiz, e eu faço a você agora, você tem desejado estar neste lugar? Você tem sentido, como disse Davi no primeiro versículo, sentido sede do Senhor e buscado Ele verdadeiramente? Tem tido intimidade com o Senhor? Por vezes nós colocamos alguns empecilhos para que isso aconteça. Às vezes nós dizemos que nós não temos tempo, que nós estamos muito ocupados, que durante o nosso dia nós temos tantas coisas para fazer. De verdade, nós temos mesmo muitas coisas para fazer. Tem o trabalho, tem os afazeres domésticos, nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós temos que fazer tudo isso. E nós não priorizamos a presença do Senhor. Nós não priorizamos estar em um momento de intimidade com o Senhor. Nós temos tempo para tantas coisas e muitas vezes no dia a gente faz aquela oração corrida, sabe? Aquela oração da hora de dormir. Às vezes nem parar mesmo a gente para, a gente já vai deitando, já vai orando, às vezes em pensamento e acabou ali. Foi o único momento que nós paramos para falar com o Senhor. Mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver que, na verdade, essa devia ser uma das prioridades do nosso dia. E a gente não dá prioridade, muitas vezes, para o Senhor. A gente não consegue separar 20 minutos para orar e fazer a leitura de 2, 3 versículos. Se você sempre faz isso, se você tem sim o seu momento devocional com o Senhor, se você pratica isso todos os dias, glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós precisamos ter este momento de intimidade com o Senhor. Um tempo de qualidade, sabe? Às vezes não é a quantidade de tempo. Você com certeza já ouviu essa frase que não é
a quantidade, sim a qualidade. É óbvio que se você tiver mais tempo, melhor ainda. Mas se você tiver ali os seus 15, 20 minutos para fazer aquela oração, de abrir o seu coração para o Senhor, também não aquela oração mecânica que por vezes fazemos, sabe? Aquela oração que a gente repete a mesma coisa praticamente todos os dias. Mas o momento que você para e ora ao Senhor e fala verdadeiramente com o seu Pai, com o seu amigo. Sabe aquela conversa gostosa que a gente tem com um amigo? Que a gente tem com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai? Aquele momento que você, quando você termina, você tá, nossa, que momento gostoso, que coisa boa. Nós precisamos ter esses momentos com o Senhor. E voltando ao tempo, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, né? Em Eclesiastes. Nós já ouvimos diversas vezes falar sobre isso. E há verdadeiramente tempo para todas as coisas. Mas nós temos conseguido, nós temos tido entendimento para remir o nosso tempo, para separar as prioridades do nosso dia daquilo que nós realmente necessitamos. Uma coisa que rouba muito o nosso tempo são as redes sociais. E você também provavelmente já ouviu falar sobre isso. Sabe quando a gente ouve? A gente já ouviu. Você já ouviu com certeza, eu já ouvi. A gente ouve algo e aquilo ali mexe no nosso coração naquele momento. Você pensa, é mesmo. Tô gastando muito tempo. Mas aí, passa tempo e você deixa pra lá, esqueci. Mas eu vou falar mais uma vez. E eu espero que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que nós tenhamos atenção a isso. Porque verdadeiramente nós temos perdido muito tempo com as redes sociais. E eu digo perdido porque a gente não está fazendo nada produtivo, sabe? É óbvio que nós temos e devemos ter o nosso momento de distração, seja nas redes sociais, seja assistindo um filme, seja num passeio, sim. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que nós não podemos. Não é verdade, nós podemos sim. Mas se nós temos tempo para as redes sociais, por que nós não temos tempo para a leitura da Bíblia? Por que não temos tempo para orar? Sabe quando você começa a ver? É assim, geralmente acontece comigo, estou falando de mim, creio que alguns irmãos vão se identificar. Você pega o celular para ver uma coisa. Aí você vai e vai botando o feed para cima. Feed. Ah, essa foto interessante. Cliquei. Ah, isso aqui é interessante. O vídeo, nossa, que vídeo legal, que vídeo engraçado. Vou ler, vou assistir. Aí daqui a gente passa para outra rede social. Geralmente Instagram ou WhatsApp. Porque cada um tem o seu preferido, né? Tem gente que gosta mais do Facebook, mais do WhatsApp, mais do Instagram, mais do YouTube. Mas todos eles roubam algo extremamente precioso para nós, que é o nosso tempo. Mas isso acontece porque nós deixamos com que isso aconteça. E às vezes nós passamos horas. Esses dias, uma amiga falou comigo que achava que eu estava um pouco sumida das redes sociais. E realmente, ultimamente eu tenho tentado maneirar, sabe? Porque o que eu tô dizendo pra você acontecia frequentemente comigo. Porque
A gente vai vendo uma coisa, vai vendo uma coisa, vai vendo outra, que leva a outra, e outras. E aí a gente tem isso como uma prioridade. Tem esse momento de distração como uma prioridade. Mas será que você consegue passar, se nós conseguimos passar, o mesmo tempo que nós passamos nas redes sociais orando? Ou lendo a Bíblia? Porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia e começa a dar sono, já passou por isso? E começa a coçar o olho. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, nos direcione em como nós vamos remir o nosso tempo, em como nós vamos dividir as nossas prioridades. E eu te digo que ter intimidade com Deus, ler a sua palavra, orar ao Senhor, precisa ser uma prioridade em nossas vidas. Nós precisamos ter esses momentos com o Senhor. E com certeza, esses momentos serão muito mais edificantes. A palavra do Senhor nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo edifica. E nós sabemos o que edifica e o que não edifica. Eu acredito que você sabe o que edifica e o que não edifica. Mas por vezes nós escolhemos aquilo que não edifica. Por vezes nós escolhemos aquilo que nos faz só distrair mesmo. Mas será que nós temos sentido como sentiu Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, como a palavra diz que sim, errou, cometeu pecados, assim como todos nós, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha intimidade com o Senhor, ele buscava a face do Senhor. Nós podemos nos espelhar em Davi. A palavra traz ele na Bíblia, fala a respeito dele, para ser um exemplo para nós. E a Bíblia está cheia de exemplos bons e também exemplos ruins. Nós precisamos discernir qual exemplo nós vamos seguir. E a palavra edificar, eu coloquei aqui para ler com os irmãos. Edificar, na verdade, é um verbo transitivo direto. E a definição dele no dicionário está assim: levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido, e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Como nós temos edificado a nossa vida espiritual? Essa edificação tem sido feita com materiais apropriados? Nós temos edificado a nossa vida espiritual? Nós temos alimentado a nossa vida espiritual? Ou só temos alimentado a nossa carne? Os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos? Para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos ler a palavra do Senhor para aprender a respeito do Senhor. Porque aqui nós temos os seus mandamentos. Nós temos aquilo que o Senhor, ele, através do seu Espírito Santo, revelou a homens para que nós tivéssemos acesso e pudéssemos
conhecer o Senhor, pudéssemos entender aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. E muitas vezes nós não damos atenção à palavra do Senhor. Nós não buscamos conhecer ao Senhor através da sua palavra, através da oração, através daquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. E nos demais versículos, vamos fazer mais uma leitura? Versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Aqui nós podemos entender que Davi está falando a respeito de adoração mesmo, de adorar ao Senhor, de dizer: Senhor, tu és santo, tu és digno de todo louvor e de toda adoração, e de louvar também, de cantar um hino ao Senhor, um hino de adoração ao Senhor. E nós podemos também enxergar isso de uma outra forma, porque a palavra diz que tudo que fizermos, nós precisamos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso está lá em Colossenses 3. Tudo em nossa vida precisa ser feito para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, sim, nós louvamos ao Senhor com louvores quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em casa. Nós podemos louvá-lo através de um hino, de uma canção. Mas a nossa vida deve ser para o louvor do Senhor. Então, aquilo que eu faço deve ser para o louvor do Senhor. Aquilo que eu digo deve ser para o louvor do Senhor. E nós entendemos muitas vezes o louvor como só louvor, como um hino. Como cantar um hino ao Senhor, ou dizer: Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso. Aquele momento que nós temos de adoração ao Senhor, muitas vezes na igreja, sim, é um momento maravilhoso, um momento de manifestação do poder de Deus, em que nós podemos sentir juntos a presença do Senhor, a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Mas nós precisamos lembrar que o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar, tudo que fazemos precisa louvar e glorificar ao Senhor. Onde nós estivermos, nós precisamos louvar e glorificar ao Senhor. As nossas atitudes precisam louvar e glorificar ao Senhor. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua casa, se você estiver na sua rua, se você estiver em qualquer lugar, você precisa ser a mesma pessoa. E você é cristão, não é? Nós somos. Nós somos cristãos. Nós somos servos do Senhor. Então, se aqui eu sou serva do Senhor, se na igreja eu sou servo do Senhor, se na igreja eu louvo ao Senhor através de hinos, através de glorificar o nome do Senhor, então quando eu estiver na rua, isso continua do mesmo jeito, porque eu sou a mesma pessoa. Eu continuo sendo servo. Se eu estou no trabalho, eu preciso continuar glorificando ao Senhor. Onde você estiver, onde nós estivermos, nós precisamos continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor através da nossa vida. As pessoas precisam ver em nós Cristo, porque a palavra também diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos, se não temos conseguido viver desse jeito, se não temos conseguido fazer dessa forma, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo. Para tudo nós dependemos dele. Para tudo nós precisamos dele.
E Ele também pode nos ajudar a fazer isso. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar a glorificá-lo. Ele pode nos direcionar a dividir as nossas prioridades, a saber o que realmente é essencial, é necessário para a nossa vida. Para nossa vida espiritual, principalmente, porque tantas vezes nós pensamos na nossa vida aqui, nessa terra, no que eu tenho que fazer, no que eu preciso fazer, no que eu necessito, isso e aquilo. Mas será que nós temos pensado na nossa vida espiritual? A palavra do Senhor diz que a nossa luta, em Efésios, a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados e potestades. E ela nos dá adereços, né? Ela nos coloca em nós. Esqueci a palavra agora. Mas a armadura, a espada. Nós, através da palavra do Senhor, conhecemos isso. Como que a gente vai lutar? Porque essa luta é espiritual. Mas como um soldado não preparado consegue vencer uma guerra que é espiritual? Não tem como. Como vamos vencer? Se nós não temos nos preparado, não temos cuidado da nossa vida espiritual. Então, como é que a gente vai conseguir vencer? É o Senhor que luta assim por nós, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, através da Sua palavra Ele nos edifica, mas nós precisamos buscar nele, para que nós possamos estar fortalecidos. E para que a nossa vida espiritual seja uma vida saudável. Nós, mais uma vez falando, nos preocupamos muito com a nossa vida aqui. E será que pensamos na vida que teremos com o Senhor? Será que estamos preparados para isso? Será que se o Senhor voltasse neste momento, agora, enquanto nós estamos no meio dessa live, será que nós seríamos arrebatados ou não? Será que nós seríamos reconhecidos pelo Senhor ou ouviríamos do Senhor: sai, eu não te conheço. Você não fala comigo. Você não ora, você não lê a minha palavra, você não tem intimidade comigo, eu não te conheço. Seria muito triste ouvir isso do Senhor, não é verdade? Mas o Senhor nessa noite, Ele nos desperta. Ele nos chama a atenção, Ele me chama a atenção, Ele te chama a atenção. E há tempo, ainda tem tempo. Nós temos tempo para buscar ao Senhor. Nós temos tempo para ter intimidade com o Senhor. Nós temos tempo para priorizar o Senhor em nossa vida. O Senhor tem nos dado tempo, tem nos dado essa oportunidade e tem falado aos nossos corações. E no próximo versículo, que é o versículo 6, ele diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Sabe, aqui ele está falando do momento de, dormir. Os israelitas dividiam, separavam a noite por vigílias. Mas vamos falar da nossa noite normal. E sabe o nosso momento de deitar? Que muitas vezes, como eu falei, a gente faz aquela oração corrida e deita e a gente nem acaba de orar. Mas realmente, às vezes, a gente está cansado. O Senhor entende, sim. Ele sabe, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Mas
Tem gente que não dorme logo quando deita, sabe? Tem gente que começa a usar esse momento para pensar. E sabe aqueles pensamentos que roubam o seu sono? Aqueles pensamentos que roubam a sua paz. São pensamentos que nós temos, muitas vezes, no momento de deitar. E Davi aqui diz que, nesse momento, ele lembra do Senhor. Se você tem passado por isso, se no momento que você deita para dormir, você começa a trazer todos os problemas, todas as dificuldades, tudo aquilo que você tem que resolver, tudo aquilo que tem que acontecer. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu te convido a pensar, a elevar o seu pensamento ao Senhor. E você pode sim pensar em que, Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas coloque nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. E durma tranquilo. Durma tranquila. Não fique pensando e pensando e pensando, e quando você vai ver, já passou 2 horas, já passou 3 horas, você não dormiu e você precisa dormir. Porque você vai acordar, porque você vai trabalhar no outro dia, porque você tem afazeres no outro dia. Eu te convido a fazer como Davi. Faça sua oração. Nesse momento de oração, entregue ao Senhor os seus problemas e as suas dificuldades. Entrega a Ele. E deixa Ele ali tratando de você. Deixa Ele ali cuidando de você. E você vai ver que você vai conseguir dormir. Você vai conseguir pegar no sono. Vai descansar. Porque o Senhor, Ele nos convida a descansar nele. A lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Isso também rouba o nosso tempo. Tempo que nós poderíamos estar orando, lendo a palavra, nós estamos ali maquinando o que fazer. Como é que eu vou resolver isso? E a gente pensa na gente, como é que eu vou fazer com as minhas mãos? Mas eu te convido a pensar, Senhor, me dá direcionamento, Senhor. A orar ao Senhor e pedir, Senhor, me diz o que eu preciso fazer. E aguarde ao Senhor falar ao seu coração. Às vezes Ele fala ali na hora. Às vezes Ele não vai falar naquela hora. Mas nós precisamos aguardar. Nós precisamos esperar no Senhor. E Ele vai solucionar. Ele vai dar solução para aquilo que tem afligido o seu coração. E no último versículo que nós lemos, diz assim: a minha alma... Desculpa, ainda tem mais um antes do último, que é o 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Falando ainda a respeito disso. Sim, o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. À sombra das suas asas, nós podemos estar ali acolhidos, porque Ele faz isso. Ele cuida de nós, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós negligenciando aquilo que nós sabemos que precisamos fazer para ter intimidade com Ele. Quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Ele, Ele vem em nosso socorro. E muitas vezes, um momento de luta, um momento de dificuldade, é um momento que a gente acha tempo. Nesse momento a gente tem tempo. Nesse momento a gente tem tempo para ler a Bíblia. Nesse momento a gente tem tempo para orar. Porque tá doendo, né? Quando a gente sente dor, a gente quer um remédio para essa dor. Sabe aquela dor de cabeça insistente? Eu, por diversas vezes, tive enxaqueca e é uma dor
horrível. Você não consegue ficar na claridade. Parece que tem um martelo na tua cabeça. Estão batendo tua cabeça na parede. Gente, é horrível. E nesse momento, o que que você quer? Tu quer um remédio. Você quer que pare essa dor. Essa dor tem que passar logo. Você quer ficar ali quietinho no teu canto. E quando nós sentimos a dor da luta, quando nós sentimos a dor da tribulação, do problema, nesse momento nós encontramos tempo. Nesse momento nós encontramos prioridade para ler a Bíblia e orar. Só que nos momentos bons, nós precisamos manter a nossa vida de adoração, de louvor e de intimidade com o Senhor. Nós não podemos enxergar o Senhor só como um solucionador de problemas, só como aquele que nos dá a bênção, que resolve aquilo que nós não podemos resolver. No nosso momento feliz, no nosso momento de alegria, nós precisamos louvar e glorificar ao Senhor. Porque só lembrar do Senhor enquanto nós estamos na luta, porque nós queremos que Ele faça algo. Sim, nós queremos sim que Ele faça algo, que Ele intervenha. Claro, nós sabemos que Ele pode, que Ele é o nosso Deus forte, assim como disse Davi. Mas nós não podemos buscar ao Senhor só nesses momentos. A nossa vida, todos os dias precisa ser uma vida de intimidade com o Senhor. De leitura da palavra, de oração, de louvor mesmo, de você entoar louvores ao Senhor, ou de você glorificá-lo, dizendo: Tu és santo, Tu és maravilhoso. Onde você estiver, já levantar dizendo isso é maravilhoso. Já levantar: Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, eu quero que Tu fale comigo onde quer que eu esteja durante esse dia, me direciona. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sentir e de vivenciar isso. Mas quando nós dizemos isso ao Senhor, o nosso dia, ele é diferente. O nosso dia, ele é transformado pela presença de Deus. Que essa palavra seja uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Que nós possamos buscar ter intimidade com o Senhor como tinha Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. A palavra de Deus em Mateus diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e ali orar e falar com o Senhor. Não precisa ser o quarto, mas na sala, no banheiro, onde você tiver a oportunidade de estar, faça ali o seu momento com o Senhor. Que seja um momento de qualidade. Ontem, ouvindo uma pregação, o pregador, né, o palestrante, falou a respeito de uma frase dita em um livro, não me recordo o nome agora, mas ela dizia basicamente que quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos ser sinceros de todo o nosso coração, porque o Senhor nos sonda. Ele sabe aquilo que há no nosso coração. De maneira nenhuma nós podemos enganar o Senhor. De maneira nenhuma nós podemos mentir ao Senhor. Ele sabe de tudo. Não tem como fazer isso. Não tem como, Senhor, Senhor, eu não tenho orado a Ti, eu não tenho lido a Tua palavra, porque, Senhor, eu não tenho tempo, Jesus. Eu não tenho tempo, sabe, Deus? Você não tem tempo. Ou você não sabe priorizar.
ou você não sabe dividir o seu tempo. Ele conhece os nossos corações. Ele nos sonda. E o último versículo diz assim, versículo 8: A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Que a nossa alma possa se apegar ao Senhor. Que a nossa alma tenha sede de Deus. Que nós tenhamos sede de Deus. Que o Senhor, que a sua presença seja prioridade na nossa vida. Que seja, quer seja em momentos de luta, quer seja em momentos de alegria. Se você estiver na sua casa, se você estiver na igreja, se você estiver no trabalho, seja você a mesma pessoa. Seja você um cristão genuíno. Seja você aquela pessoa que faz e busca fazer. Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Nós vamos aprendendo todos os dias, até o dia que Jesus voltar ou que a gente morrer. Nós vamos buscando no Senhor agradar o coração dele. Mas nós precisamos fazer essa busca. Nós precisamos buscar no Senhor ser o mesmo. Não buscá-lo só quando nós tivermos lutas. Não buscá-lo só quando nós estivermos felizes. Ah, não tem luta, então eu glorifico ao Senhor porque não tem luta. Ou tem luta e eu vou glorificar o Senhor agora porque eu quero que o Senhor resolva o problema. E eu vou glorificar o Senhor agora porque eu estou na igreja, mas quando eu estou lá na faculdade eu sou outra pessoa totalmente diferente. O que eu falo não glorifica o Senhor, o que eu faço não glorifica o Senhor. Voltando à palavra de Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o mais íntimo, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Não há máscaras perante ao Senhor. Não há como esconder nada perante ao Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Nós podemos falar também de Daniel. Eu lembro que quando eu era mais jovem, né, quando eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, quando eu aceitei Jesus, eu já lia desde um pouco menor, né, mais nova. Mas quando eu realmente comecei a ler com interesse, de entender aquilo que o Senhor tinha para falar comigo, Daniel sempre me chamou bastante atenção. A história de Daniel sempre me chamou bastante atenção. Porque ele era jovem, como eu, e ele buscava agradar ao Senhor. Ele buscava glorificar ao Senhor, mesmo estando em momentos de adversidade. E também quando ele estava em momentos de alegria. Porque ele foi levado para Babilônia, foi tirado do meio do seu povo. Com certeza esse foi um momento de tristeza, um momento de luta. Mas ali as pessoas começaram a enxergar que ele era diferente e ele começou a se beneficiar disso, digamos assim. Mas algumas pessoas queriam sempre prejudicá-lo. Mas, contudo, o coração dele permanecia o mesmo. O coração dele permanecia o mesmo Daniel de antes.
ele orava ao Senhor, ele buscava o Senhor, ele queria agradar o coração do Senhor, mesmo estando no momento de adversidade, ou quando ele é exaltado, digamos assim, ele continuava querendo glorificar o Senhor. E ele passou pela cova dos leões, e através disso, o nome do Senhor foi glorificado. Mas por que ele passou por isso? E o nome do Senhor foi glorificado? Porque desde lá de trás, ele foi o mesmo Daniel que buscava, que orava, que tinha intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. A esse ponto. Em tudo nós precisamos fazer com que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Nós estamos chegando ao fim dessa live, mas fazendo um resumo daquilo que o Senhor falou comigo, falou com você nessa noite. Nós precisamos priorizar a presença do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ser o mesmo onde quer que nós estejamos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos deixar de lado aquilo que não nos convém, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos abrir mão, muitas vezes, do nosso momento de lazer, se é que podemos dizer dessa forma. Sim, podemos dizer dessa forma. Abrindo mão de um tempo requerendo um tempo que tem sido roubado de nós, e que esse tempo seja dado ao Senhor. Talvez não seja na sua vida a rede social, talvez não seja o momento que você tem de assistir uma série, um filme. Porque quando a gente começa a assistir uma série, a gente vai na série. E o episódio não é pequeno não, da maioria, né? É grande. Tem vários minutos. Sabe? E a gente assiste, às vezes, a série toda. O dia todo assistindo. E nesse dia, a gente orou ao Senhor? A gente leu a palavra? A gente buscou a face do Senhor? Se sim, aleluia. Você tem conseguido separar as suas prioridades. Mas se não, vamos rever aquilo que tem sido roubado do Senhor nas nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos nossos corações a respeito dessa palavra. Porque não é só aqui, agora, nesse momento. Mas o difícil é entender e colocar em prática quando nós acabamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Será que amanhã a gente vai lembrar disso? Será que amanhã o desejo que surgiu aí no seu coração, que eu creio que o Senhor falou contigo, falou comigo, será que nós vamos conseguir colocar em prática? Se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo do Senhor, sim, nós vamos conseguir. Ele vai nos ajudar. E nós vamos crescer na nossa vida espiritual. Nós temos que buscar aprimorar todas as áreas da nossa vida.
a nossa área de relacionamento com as pessoas, de comunhão, a nossa casa, a nossa vida profissional, nós precisamos sim aprimorar todas elas. E por vezes fazemos, mas damos mais prioridade para elas do que para a presença do Senhor, do que para a palavra do Senhor. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor falou comigo. E eu creio que o Senhor falou também contigo. E vai falar com quem vier assistir depois dessa live. Que nessa noite nós tenhamos verdadeiramente despertado. Que nossos olhos espirituais tenham sido abertos. Para que nós consigamos ver que temos tempo sim. Só não sabemos administrar ele e não temos priorizado ter intimidade com Deus. Eu vou cantar mais uma vez o hino que eu cantei no início. E se você conhece, louve comigo. E depois eu vou fazer uma oração e pedir ao Senhor aquilo que você precisa. Se você precisa de tempo, se você precisa administrar o seu tempo, se você precisa continuar sendo o mesmo onde quer que você esteja, se você consegue enxergar que nem tudo que você tem feito tem glorificado ao Senhor, que o Senhor trabalha no seu coração, trabalha no nosso coração. Peça ao Senhor, conforme aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Amém? Vamos louvar. Eu te convido a dizer que você quer conhecer o Senhor, que você quer ter intimidade com o Senhor, que esse é o alvo da sua vida, que é isso que você tem buscado, que é isso que alegra o seu coração, estar na presença do Senhor. Você pode estar na presença do Senhor, porque nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Nós temos acesso à presença do Senhor. Amém? Vamos louvar mais uma vez, depois vamos orar. Amém? Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Diga ao Senhor: eu te amo, eu te adoro, eu te amo, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.
Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Senhor amado, te glorificamos, Pai, te bendizemos, porque o teu Espírito Santo ministrou os nossos corações nessa noite. E dizemos a ti, Senhor, que queremos e precisamos conhecer a ti a cada dia mais. Conhecer a tua essência, conhecer a tua palavra, Senhor Jesus. Conhecer aquilo que tu tem preparado para as nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós venhamos a cada dia, Pai, buscar a tua presença, buscar ter intimidade contigo, Senhor. Buscar, Senhor Deus, a tua face, Senhor. Glorificar a ti com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, todos os dias da nossa vida. Que o nosso tempo, Senhor, seja direcionado para ti, meu Senhor amado. Que nós venhamos dividir, Senhor Jesus. Que nós saibamos, Senhor Jesus, dividir, Senhor. Identificar as nossas prioridades. E que ter intimidade contigo esteja no topo dessa lista. Seja, Senhor Deus, o principal, Senhor Deus, para as nossas vidas, Senhor. Deus querido, que nós venhamos, Pai, ter sede de Ti. Que a nossa alma anseie por Ti como terra seca. Como disse Davi a Ti, Senhor Deus, nesse salmo, Pai. Que nós venhamos buscar a Ti, Senhor, como buscamos, Senhor Deus, um copo de água quando estamos sedentos, Senhor Jesus. Quando o nosso corpo precisa de água, que nós busquemos a Tua presença desse jeito, Senhor. Deus querido, que nós venhamos, Senhor amado, verdadeiramente conhecer a Ti. Que nos nossos momentos de intimidade contigo, que nós venhamos, Senhor, ser totalmente verdadeiros na Tua presença e abrir o nosso coração diante de Ti, porque diante de Ti nós não podemos, Senhor Deus, esconder nada, Senhor. Nós não podemos, Senhor Jesus, enganar o Teu coração, Senhor, porque Tu nos sonda, Tu nos conheces, Senhor. Antes de falar, Tu sabe as palavras, antes de pensar, Tu sabe os pensamentos, Senhor Jesus. Deus querido, Tu venha nos ajudar, Senhor Deus, nessa noite. Que em tudo, Senhor Jesus, o Teu nome seja glorificado. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que Tu tem feito, Senhor, tudo que Tu irá fazer em nossas vidas, através desta palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que o Senhor continue falando conosco a respeito dessa palavra, dessa mensagem que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações nessa noite. Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos, a todos que vão assistir essa live depois, que em tudo nós venhamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Paz do Senhor, tenha uma boa noite em Cristo. Amém?